Amigos, senhoras e senhores, amigos, intervenção militar nada mais é do que uma ditadura militar de direita, democrática, para levar a justiça, a dignidade ao cidadão, a ordem e o progresso. Como é que os senhores acham que os nossos militares vão conseguir prender 2.000, 4.000 pessoas? Esses grandes corruptos políticos, esses grandes comunistas, esses caras que traem a pátria, até militares, comunistas, traidores na pátria. Como é que os senhores acham que vão prender juízes comunistas e corruptos que existem, que podem existir na Suprema Corte, Supremas Cortes, né, do Brasil, desembargadores, juízes, próprios militares comunistas, próprios militares ladrões? Como é que os senhores acham que vão conseguir prender governadores ladrões? Como é que os senhores acham que vão prender esse pessoal lá que governou São Paulo, que roubou 1.400 bilhões da merenda escolar? Como é que os senhores acham que vão conseguir prender esses governadores do Maranhão que roubaram 1.300 bilhões da saúde? Só com uma ditadura de direita. Quando a gente pede intervenção militar, meus amigos, falo isso para os intervencionistas. Não tenhamos medo de falar que é uma ditadura, sim, democrática, de direita, para colocar ordem, restabelecer a democracia. É isso que é uma intervenção militar. As televisões muito hábeis, há 4 anos falam, não, porque era ditadura, e nós ficávamos defendendo, não era um regime democrático, os militares só administravam bem. Sim, mas era uma ditadura. Tanto é que os militares, quando fizeram a Revolução em 64, tiveram que alugar um navio para colocar esses presos políticos chiques, esses colarinhos brancos, porque não tinha lugar nos presídios. E daí depois entregava para a justiça fazer o trabalho delas. E os juízes com medo, respeitando os nossos militares, porque os senhores podem acreditar, a grande maioria dos nossos militares são patriotas e amam o povo e amam o Brasil. Então, por favor, amigos intervencionistas e bolsonaristas, bolsonarianos, o Bolsonaro está no caminho certo, tem grandes apoiadores, mas ele está muito lento nas movimentações dele. Nós precisamos, para salvar o Brasil e salvar o povo, nós temos que agir rápido. Nós temos que prender logo 2.000, 5.000 pessoas em 10 dias. E o Brasil voltar a continuar a funcionar já em 2, 3 dias. Essas intervenções, em 64 houve a intervenção militar, uma ditadura militar de direita conservadora, democrática, e a cidade continuou normal. Eu morava lá em Santa Catarina e tudo continua normal. Só que atualmente não morre 150, 170 pessoas por dia e a vida continua. Não sei quantas milhares de pessoas são assaltadas por dia e com armas e não a vida continua. Quantos atos de guerrilha existem por dia agora no Brasil, explodindo bancos, carros fortes que levam dinheiro e ouro, e a vida continua? Então a intervenção militar é isso. Os militares vão lá, assumem o poder de fato e de direito e prendem esses caras colarinho branco que assaltaram e destruíram o nosso país. É isso aí, pessoal. Por favor, compartilhe. Não tenhamos medo, não, em falar que queremos, sim, uma ditadura de direita. As televisões falavam não, mas na época da ditadura, como se fosse uma coisa ruim. A ditadura ruim é a que existe agora. A ditadura ruim é a que existe agora. Agora nós estamos vivendo no sistema comunista, numa ditadura comunista, feita por leis injustas, leis que podem tomar a tua casa sem te indenizar, leis que podem botar uma pessoa para morar junto com você, 2, 3, 4 famílias, na tua fazenda, na tua fábrica. Isso está na nossa Constituição. Os senhores precisam entender que isso é verdade, porque está na nossa Constituição. É aquele famoso Plano Nacional dos Direitos Humanos, 1, 2 e 3. E fora todas essas corrupções bárbaras. Nós não podemos continuar assim, meus amigos. Nós queremos, sim, uma ditadura
militar de direita democrática, porque eu confio nos nossos militares. Os nossos militares são homens bons. Tem muitos generais vagabundos, tem. Comunistas, zões, porque também são corruptos. Comunismo, para mim, é sinônimo de corrupto. Quem é comunista é ladrão. Comunismo já está dizendo, eu sou ladrão, comunista é ladrão, é mentiroso e é matador, é assassino. Então, meus amigos, não tenhamos medo de pedir e falar que nós queremos, sim, uma ditadura de direita democrática e conservadora aqui no Brasil. É isso aí, meus amigos. Paz e amor. Boa sorte, bom momento para todos nós. Nós só queremos viver em paz, meus amigos, e podermos trabalhar e termos lucros nas nossas empresas. O pobrezinho quer poder viver bem, quer que o salário dele renda. Não podemos ter impostos tão altos. O comunismo, para ser implantado, isso o Olavo de Carvalho ensinou. Tem que primeiro aumentar os impostos. Foi assim que os comunistas fizeram. Começou lá com o Fernando Henrique Cardoso, essas privatizações, venderam o Brasil. O Brasil que os militares construíram, as hidrelétricas e tudo mais que eles construíram. As rodovias foram privatizadas. É isso aí, meus amigos. O Brasil está uma bagunça, os senhores sabem disso. Não tenhamos medo, não, de falar que nós queremos uma ditadura de direita, sim. Com muito orgulho, muita honra, eu falo isso. E com muita dignidade. E não tenho medo de críticas, não, porque eu sei que eu estou certo. Pode me criticar, mas eu estou certo. Então, nem respondo aos bobinhos que me criticam. Um abraço, boa sorte, bom momento, meus amigos. Quem me critica são comunistas. Ou pessoal que está no movimento intervencionista disfarçado de direita, mas é um comunistazão, safado. Militares, ajam. Tem o general Mioto, general Mourão, general Pujol e outros generais, general Pimentel. Tem vários generais que falaram abertamente. Coronéis se manifestando muito, querendo, exigindo que hajam, que resolvamos o problema do Brasil. Boa sorte e bom momento, senhores. Muita paz.